se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O Capeta da Estrada. Na rodovia S-164, entre os municípios de Castelo e Vargem Alta, havia um trecho conhecido entre os caminhoneiros como a Curva do Inferno. Mesmo os motoristas mais experientes evitavam passar por lá após o cair da noite. As histórias falavam de acidentes inexplicáveis, gritos da mata e vultos que atravessavam a pista subitamente. Carlos, um caminhoneiro veterano, ria dessas histórias. Cético, dizia que o único capeta da estrada era o sono. Numa noite chuvosa de novembro, aceitou uma entrega de última hora com destino a Guaçuí, e mesmo com os alertas dos colegas, decidiu cortar caminho pela S-164. A chuva engrossava a cada quilômetro. O limpador de para-brisa já não dava conta, e Carlos começou a sentir uma estranha pressão no peito. O rádio chiava, e, por um breve instante, uma voz sussurrou seu nome. Ele desligou o aparelho, atribuindo o ruído à interferência elétrica. Ao se aproximar da curva, notou uma figura parada no acostamento. Um homem alto, de chapéu de aba larga, coberto por um sobretudo escuro. Pensando ser um pedestre em apuros, Carlos reduziu a velocidade, mas ao se aproximar, a figura sumiu. Assustado, Carlos acelerou, mas o motor falhou misteriosamente. O caminhão morreu no meio da curva. Tentou religar, mas os faróis piscavam como se houvesse um curto-circuito. E foi então que viu, os olhos vermelhos no retrovisor. Um vulto surgiu na cabine, com um cheiro de enxofre impregnando o ar. Carlos tentou sair, mas estava paralisado. A figura o encarava no espelho, sorrindo com dentes longos e escurecidos. "Você não devia ter vindo por aqui, Carlos", disse a voz abafada, como se falasse de dentro da terra. E então, tudo ficou escuro. Pela manhã, os colegas de Carlos estranharam seu sumiço. Um grupo de caminhoneiros decidiu procurar pela rota onde ele deveria ter passado. A polícia rodoviária foi acionada, mas nenhum vestígio do caminhão foi encontrado. Um dos motoristas, chamado Tião, contou ter visto Carlos na noite anterior entrando na estrada amaldiçoada. Disse também que, por algum motivo, o tempo parecia ter parado ali. Chovia apenas naquele trecho, mesmo com o resto do estado sob céu limpo. Um dos policiais, o sargento Júlio, resolveu ir pessoalmente até a curva. Chegando ao local, seu rádio começou a chiar. Ele escutou uma voz desesperada: "Júlio, me tira daqui!" Reconheceu a voz de Carlos. Procurou nos arredores, mas a mata era densa e silenciosa. Ao tocar o asfalto encharcado, Júlio sentiu o chão vibrar levemente. Uma sensação de calor brotou dos seus pés até a cabeça. Ele viu, por breves segundos, o caminhão de Carlos virado, entre galhos retorcidos, mas ao piscar, tudo desapareceu. Durante dias, rondas foram feitas, mas a curva do inferno parecia engolir as pistas. O nome de Carlos foi dado como desaparecido. Mas nem sua família, nem os colegas acreditavam que ele simplesmente evaporou. Tião, desconfiado, decidiu colocar uma câmera escondida no local. Na noite seguinte, ao revisar as imagens, viu o impossível: Carlos caminhando no acostamento, com a mesma roupa da noite do desaparecimento, olhos vazios e pele cinzenta. Atrás dele, um vulto se arrastava de 4, com membros longos demais para um humano. A criatura sorria, mas os dentes não cabiam em sua boca. A gravação terminava com estática e um grito agudo. Buscando respostas, Tião recorreu a uma velha moradora da região, conhecida como Dona Ritinha. Ela vivia isolada na serra e era tida como bruxa pelos moradores locais. Mesmo relutante, ela ouviu o relato e pediu silêncio. Dona Ritinha contou que a curva havia sido construída sobre um antigo cemitério indígena, mas que o verdadeiro mal vinha de antes disso. Segundo ela, um homem do século XIX, chamado Baltazar dos Anjos, havia feito um pacto com o diabo naquela exata curva. Baltazar era tropeiro e queria riqueza e poder. Matou sua família em um ritual e selou o trato com sangue. Desde então, seu espírito corrompido permanecia ali, aguardando vítimas para alimentar a dívida que nunca cessava. O capeta da estrada, segundo Ritinha, era a forma que Baltazar assumia à noite.
Alimentava-se da alma dos motoristas incautos, levando-os para dentro de uma realidade paralela onde o tempo não fluía. Tião pediu ajuda para interromper o ciclo. Ritinha explicou que seria necessário um ritual com um item pessoal da vítima e sangue de alguém disposto a enfrentar o mal. Sem isso, qualquer tentativa seria em vão. Eles foram até a esposa de Carlos, que forneceu o velho boné que ele usava. Tião, determinado, ofereceu o próprio sangue. Ritinha preparou uma pequena fogueira e invocou os antigos nomes esquecidos da mata. Durante o ritual, um trovão cortou o céu sem nuvens. A terra tremeu. E uma sombra cruzou a estrada a poucos metros deles, soltando um grito agudo que parecia vir de todos os cantos ao mesmo tempo. Ritinha avisou: agora ele sabe que vocês estão vindo. Na noite seguinte, Tião e Júlio voltaram ao local. A fogueira foi acesa, o boné colocado no centro, e o sangue pingado conforme instruções de Dona Ritinha. Mas assim que começaram, o vento cessou. Tudo ficou parado. Um silêncio sepulcral tomou conta da estrada. Da escuridão, passos pesados começaram a ecoar. Um cheiro de terra queimada encheu o ar. E então ele apareceu, Baltazar, em sua forma demoníaca, com olhos como carvões em brasa. A figura parou diante deles e falou com voz dupla: vocês vieram encerrar o que não compreendem. A cada palavra, a floresta parecia se retorcer. Júlio tentou atirar, mas a bala desviou no ar como se tivesse batido em vidro invisível. Tião segurou o boné e gritou o nome de Carlos. Por um instante, o espírito do amigo apareceu ao lado da criatura, com olhos suplicantes. Ritinha havia dito: se conseguissem tocar o espírito com o item pessoal, a ligação poderia ser quebrada. Num salto desesperado, Tião enfiou o boné no peito do vulto. Uma explosão de luz vermelha engoliu a estrada. A criatura gritou em fúria, seu corpo retorcendo como serpente ao fogo. O corpo de Carlos se separou da sombra. Por breves segundos, ele pareceu respirar aliviado, antes de virar poeira ao vento. Baltazar, enfraquecido, recuou, amaldiçoando-os antes de desaparecer na mata. Na estrada, o ar ficou leve. A sensação de opressão desapareceu. Pela primeira vez em décadas, a curva do inferno estava em silêncio absoluto. Desde aquela noite, nenhum outro desaparecimento foi registrado na S-164. A curva ainda permanece perigosa, mas por razões terrenas, visibilidade baixa, má sinalização. O capeta da estrada, ao que tudo indica, havia sido exorcizado. Tião, porém, nunca mais foi o mesmo. Passou a ter pesadelos constantes. Em todos, Carlos aparecia pedindo que ele não deixasse os outros esquecerem. Ele ainda espreita. Só dorme, dizia em sussurros. Júlio largou a polícia. Mudou-se para o interior, construiu uma vida simples, mas evitava qualquer estrada à noite. Sua esposa disse que ele falava em línguas estranhas durante o sono, sempre que a lua ficava vermelha. Dona Ritinha desapareceu semanas depois. Sua casa foi encontrada vazia, intacta, exceto por uma marca em carvão desenhada na parede, um símbolo antigo, com 3 círculos entrelaçados. As fitas da câmera de Tião sumiram misteriosamente. Ele jurava que havia escondido em local seguro. Tudo o que restou foi um áudio corrompido com uma única frase: mais um virá. E até hoje, caminhoneiros contam que, em noites de tempestade, há um vulto que aparece na beira da estrada, ereto, imóvel. E, se você o encarar por tempo demais, ele sorri. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.